Olá, seguidores do blog do Rafael Nemitz. Tem mudança radical na temperatura nas próximas 24 horas. Volta a chover também na região de Santiago. Vamos aos detalhes. Nesta terça-feira é preciso deixar claro que o sol até aparece pela manhã, tem abafamento na madrugada, no início da tarde, mas depois, com o avanço da chuva, muda radicalmente a temperatura. Em muitos municípios, a temperatura mínima desta terça-feira vai acontecer no turno da noite e não pela manhã, como geralmente acontece. Então, você que sai cedinho de casa e só retorna à noite, tem que levar um agasalho, porque o abafamento vai dar lugar a um ar mais gelado, mais frio, e com chuva, com vento, a sensação térmica vai despencar. Em São Borja, a temperatura na madrugada fica na casa dos 22 graus e pode chegar aos 29 antes do avanço da chuva. À noite refresca, mas a gente vai perceber uma mudança mais radical nesses municípios aqui mais ao sul. Tupanciretã com 19 graus de mínima e máxima de 27. A chuva só deve avançar por lá mais no período da noite, grande parte do dia com sol, variação de nuvens. Agora, Alegrete tem pela manhã, início da tarde, 24 graus, e à noite, com o avanço da chuva, podem ocorrer até alguns temporais, a temperatura despenca para 15 graus em Alegrete. Cacequi, da mesma forma, tem 25 graus no início da tarde, chove, entra vento sul mais gelado e à noite a temperatura cai para 15 graus. Jaguari, temperatura chegando aos 24 graus no começo da tarde e à noite cai para 14. Nesses municípios, a madrugada, o começo da manhã, terá 19, 20 graus de temperatura e à noite caindo aí para valores em torno de 14 a 15 graus e com vento, com umidade que ainda vai ter, a sensação térmica acaba sendo ainda menor. Quando a gente olha os próximos dias em Santiago, a gente tem nesta terça-feira, à noite, a temperatura caindo para 14, mas no início da tarde a temperatura ainda vai uns 24 graus, o sol até aparece em alguns momentos, mas a frente fria avança, traz chuva, pode chover forte, tem risco de rajadas de vento na região de Santiago, justamente porque nós teremos uma troca rápida de massas de ar, sai o ar quente e avança esse ar mais gelado, tudo isso na terça-feira. Na quarta, a previsão é de instabilidade, muitas nuvens, pode chover a qualquer hora, a temperatura varia pouco, aliás, podemos dizer que teremos uma quarta invernal, com características de inverno realmente, especialmente no que diz respeito à temperatura, porque na tarde de quarta-feira a máxima não passa de 15 graus, então uma tarde gelada aqui prevista para quarta-feira. Já entre quinta e sexta-feira o tempo melhora, a previsão é de sol, tempo seco, a amplitude térmica já é maior, mínima de 8 graus na quinta-feira, a máxima chega aos 18, sexta-feira com mínima ao redor dos 5 graus, a máxima também na faixa de 17 a 18 graus, e aí o sábado já tem sol e nuvens e a temperatura à tarde passa dos 21, depois de um amanhecer que tem 8 graus de temperatura. Aqui na sexta-feira não se descarta a formação de geada em municípios da região em razão do vento calmo, do ar seco e da temperatura mais baixa. Vamos falar da chuva, o volume previsto aí, principalmente no final entre essa terça e parte da quarta-feira, aqui para a região de Santiago, vejam, tem algumas áreas em verde, que são acumulados de 20 a 30 milímetros, grande parte da região com acumulados entre 10 e 15 milímetros, realmente não há previsão de grandes acumulados aí com a passagem desta frente fria. Eu coloquei aqui o mapa da madrugada de quarta-feira, que é o período que os modelos indicam que pode chover forte na região, então desde São Borja, passando por Santiago, indo em direção a Santa Maria, São Pedro do Sul, Cacequi, a parte aqui de Rosário do Sul também, com episódios de chuva mais significativa no começo da madrugada de quarta-feira. Então, ao longo da terça, a frente fria avança e no começo da madrugada de quarta-feira pode chover forte na região e não se descarta alguns temporais, então fiquem atentos aí aos alertas meteorológicos.